Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui no Estrela Podcast. Eu sou Juliana e estamos no nosso episódio de número 52. E aí, né, acho que vocês, né, quem assistiu aqui o episódio passado, que foi com a Saori Mãe Solo, e eu tinha postado no Instagram, tinha me apaixonado por duas histórias no TikTok de relatos de mães solos, assim, identificado de alguma forma, assim. E ela deve saber o porquê, né? Que tem aquela coisa que prende mesmo, assim. E aí eu também chamei ela no Instagram, ela super falou, Ju, vou, adoraria ir, nananã. E eu fiquei muito feliz, porque eu viro fã, né, das pessoas que você... Sabe que você tem um monte de fãs agora, né? As pessoas viram fãs das pessoas que estão, né, seguindo o dia a dia da pessoa. Se ela tá seguindo, se ela tá curtindo realmente, essa pessoa está agradando de alguma forma, motivando e inspirando outras mulheres. Então a gente viu aqui uma história incrível da Saori e a da Dani também é incrível, que ela que vai contar. Ela vai falar, a noite é toda dela agora pra falar. E é isso, gente. E eu queria apresentar então para vocês hoje a Dani Melo. Muito obrigada pelo Dani, hoje, convite. hoje é maternidade Dani, né? Eu errei Isso, umas 3 vezes, você sabe que pode acontecer da pessoa errar, né? Maternidade Dani, eu coloquei maternidade da Dani. Eu falei, cara, não entrou, é maternidade Dani. tudo bem, não tem problema, é porque Seja é muito fácil de bem-vinda confundir. ao Mente Muito obrigada História. Eu pelo tô muito feliz que você tá convite. aqui, que abra todas as portas para você cada vez mais e você já tá brilhando. Eu quero que você saiba Para disso. você também, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e principalmente de levantar a nossa voz, né? De erguer a nossa Sim, voz. Assim, é muito importante o que você está fazendo hoje, né? Porque assim, a gente que é mãe solo tem pouca visibilidade assim, na internet, pouca visibilidade na sociedade. Então é muito sim. importante eu estar aqui e estou representando todas nós. Maravilhosa. E a gente vai dar visibilidade cada vez mais, Dani. Até porque, vou até abrir com uma pergunta já, nosso bate-papo. Você não acha que é muito injusto o que acontece na sociedade hoje, Com da mulher certeza. levar um peso da criação de tempo e responsabilidade por completo, né, para criar os filhos? Porque todo mundo se separou, né? Sim. Então, Então, nosso problema, ele não é só dentro de casa, nosso problema é social. sim, Falta políticas públicas para nos apoiar. É uma estrutura, assim, uma estrutura tão gigantesca que se você colocar assim e você visualizar isso, você vê o quanto é profundo. E que muitas mulheres não conseguem sair de seus relacionamentos justamente por causa desse problema social que nós temos hoje. É muito difícil você ser uma mãe solo na sociedade que vivemos. E. Desculpa, me deu um branco. não, imagina, e sabe o que eu tava pensando também, Dani? Eu nem apresentei a Mami, você com ela, gente, olha que princesa, filha dela. Má, seja muito bem-vinda. Olha ali a Desculpa, tia câmera, Ju, filha. eu fiquei tão focada em você, Dani, que eu... Linda princesa. Fala oi, filha. Hoje você vai ficar famosa, você sabe, né? Você tá preparada pra fama? Tá preparada pra ser muito famosa? Porque você é muito linda, uma princesa. Qual a princesa dela preferida? Ariel. Ariel. Ai, que lindo. Você foi assistir o filme dela? É legal? Ai, você nem me esperou. Bonito. Então, voltando ao que eu Tá. estava dizendo, o problema começa quando, por exemplo, eu fui vítima de violência doméstica, né? Além de um relacionamento abusivo que eu passei, também fui vítima de violência doméstica. O problema começa quando a mulher ela busca ajuda. A coisa mais importante é apoio da família. Sim. Quando não tem, é 3 vezes mais difícil. Eu não tive apoio da minha Não, família. 1000 vezes mais difícil. 3, Sim. você tá sendo É, muito generosa. sim, Família é tudo essas horas. sim, A rede de apoio é tudo. exatamente. E eu prolonguei isso justamente porque eu não tinha apoio de ninguém. Tive apoio da minha mãe e da minha irmã, das minhas irmãs. Uhum. E foi o que mais importante nesse momento pra mim. Ai, que Foi o bom, apoio Dani. da minha família. Só que, infelizmente, existem muitas mulheres que não têm. E justamente por essas mulheres estarem em um relacionamento abusivo, geralmente esses homens, eles excluem essas mulheres da família, tira, né? Afasta da mãe, afasta da família, não deixa nem falar. Então, começa pela família. A família é a coisa mais preciosa, a coisa mais importante que tem nesses momentos. Para a mulher conseguir se libertar.
E também a segunda coisa, o apoio que nós temos hoje, eu digo, da polícia, da delegacia da mulher. Infelizmente, vai dar sorte da mulher. Isso é triste de falar, porque não deveria ser fala assim. muito isso, Dani, muito importante. Não deveria ser assim, mas Sim. infelizmente... O que você sente hoje da polícia? Não são todas as delegacias das mulheres que apoiam. Eu posso dar o meu próprio exemplo. Quando eu chamei a polícia, fui vítima de violência doméstica. E o policial não me orientou. Começou errado porque veio 2 policiais pra me atender, né? Pra me acolher. E deveria, nesse caso, vir uma mulher, né? Uma policial mulher, e não veio. Então, assim, começa errado daí. Acho que se tivesse uma mulher ali, teria sido melhor o acolhimento, né, que eu tive. Que eu não tive no caso, né? Nada. Não tive. Eu ouvi o quanto eu não valia nada do policial. Ele disse coisas, assim, pesadas. Por quê? Não pode. Por quê? Não pode tomar partido de ninguém, assim. Exatamente. Tinha acabado de ser agredida, mesmo tendo falado que fui agredida, o que eu acabei de sofrer, que aquilo não foi a primeira vez. Eu ouvi do policial que, você não prestou nenhum boletim de ocorrência antes. Eu ouvi do policial ele dizendo que eu não tinha valor nenhum porque eu estava com um homem daquele. Eu ouvi do policial que eu deveria pensar melhor por causa da minha família. Que eu tinha 2 filhos pequenos, então eu tinha que pensar nos meus filhos. Que eu tinha que priorizar a minha família. Que pauta tão necessária, hein, Dani? Isso que você tá trazendo, assim. E essas horas, tipo, tem que falar com alguma mulher? Você acha que no fato deles serem homens, eles já te julgaram? E essas horas, o que uma mulher faz? Tem alguma forma de ser atendida por uma outra mulher, pelo menos? Então, não. Não. Antes... Violência doméstica, qualquer denúncia, vão chegar os policiais homens em casa. O que tiver lá, o que tiver disposto ali, sem falar demora, assim... A primeira denúncia que eu fiz, a primeira vez que eu chamei a polícia, o que já é muito difícil, as pessoas não entendem, as pessoas falam assim, eu recebi comentários do tipo, por que você não denunciou antes? Mas se já aconteceu outras agressões, por que você não ligou pra polícia antes? Por que você não prestou do boletim de ocorrência? Como se fosse algo fácil. Sim. Não é fácil você denunciar a pessoa que tá ali, que você diz que é o amor da sua vida, não é fácil você denunciar o pai dos teus filhos, o pai dos seus filhos, não é fácil você denunciar isso. Então, as pessoas acham que é fácil denunciar, que é fácil ligar pra polícia. E não é. Então, assim, começou que eles levam 4 horas. O que você achava mais difícil que você fala não é fácil? Porque acho que isso é legal pra outras mulheres. Então, porque assim, a gente tem a nossa autoestima destruída. A gente vive... Essas mulheres, elas vivem um relacionamento de dependência emocional. A dependência emocional que é o problema. E que aprisiona essas mulheres, e que elas não conseguem tomar a iniciativa de denunciar. Sem falar a manipulação. A manipulação é o principal. Eu fui muito manipulada, eu ouvia o quanto eu estava errada, o quanto eu estava louca, que aquilo tinha acontecido porque eu fui responsável por aquilo. Que a culpa era minha por ter sido agredida, que a culpa era minha por ter provocado. Eu já ouvi isso. Então, isso entra na nossa cabeça. As pessoas, elas acham que não, que é fácil você denunciar, que é fácil você sair desse relacionamento, mas não é. Não é, é muito difícil. Muito difícil. E eu tive a minha irmã. A minha irmã foi a chave de tudo. Ela foi a minha força, assim, porque ela me tirou daquele ambiente. Ela me levou pra casa dela, eu consegui sair daquele ambiente. Sim. E aí, a primeira coisa que é você sair do ambiente. Quando você sai daquele ambiente, e você sai, você vê, você visualiza, você tem o apoio de outra pessoa e você diz, não, você não tá louca. Porque ele realmente faz a gente achar que a gente tá louca. Ele realmente faz. É porque eles mais gostam de falar que a mulher é louca. Sim. Já virou um negócio na moda. Vamos falar que ela é louca e eu posso fazer o que eu quiser que ela é louca. Exatamente. Pode ser o cara mais escroto do mundo, ela é uma louca. Porque às vezes a gente reage de que forma? Eu fui traída. De que forma que eu reagi? Eu não reagi de uma forma boa. Eu não falei, nossa, ele era foi uma pessoa ótimo. violenta ou depois das crianças que ele começou a... Como então, que é? ele Conta um pouco a história. Eu não sei nem se eu posso falar isso aqui. Ele tem um transtorno, né? A gente não chegou num ponto final ainda que ele pode ter. Mas talvez seja um transtorno de personalidade borderline. E eu sempre tive muita empatia de pensar, assim, nele. Por isso que, assim... Ele tinha episódios agressivos, tinha episódios que, do nada, ele explodia, ele ficava nervoso, ele ficava estressado.
com as crianças, comigo. Então, isso foi um motivo também de eu permanecer. Porque eu olhava e pensava, não, olha, ele não é assim porque ele Sim. quer. Ele não é assim porque ele quer, ele tem isso, né? Ele Uhum. precisa tratar. Então, a primeira coisa que eu fiz foi procurar tratamento, apoio Uhum. psicológico, apoio psiquiátrico pra ele. E eu Sim. tentei ter uma empatia, tentei pensar nele, assim, Uhum. mas isso acabou me destruindo, né? Eu imagino, Dani. Eu sempre pensei muito nele, sempre pensei muito no nosso relacionamento, na minha família. E aí que tá, gente. O problema é você pensar tanto em outros que você esquece de si mesmo. Sim. E foi o que acabou acontecendo comigo. Eu priorizava tanto os meus filhos, pensava, o que os meus filhos serão sem um pai? Só que aí. E ficava sofrendo numa relação horrível. Exatamente. Eu tentava suportar e tentava aguentar Ah, isso porque linda. achava que os meus filhos estariam bem com o pai do lado. Uhum. Porque socialmente isso é dito pra nós. É. Que os Não, o nossos que que vai filhos ser de você sem sim, ele? ser mãe Não, você solo. vai ficar sozinha, aguentando um cara traindo, um cara grosso, um cara Exa- borderline, que cada dia tá de uma forma. exatamente. Só que os meus filhos presenciavam aqui. Claro, nossa. E por mais que eles estavam bem, por mais que tinham os momentos bons e o pai presente, porque ele era presente, ele é um Uhum. excelente pai. Isso eu digo, não tenho o que dizer. Ele é um excelente pai, ele cuida, ele realmente quer estar presente, né? Que bom, E e um péssimo marido, só então. que ele era péssimo pra mim, ele não era bom pra mim. E aí, quantas vezes eu não fui dormir chorando E pensando, ele era o cara que falava, eu vou mudar. sim, dizia que ia mudar, ele pedia desculpas. Só que chegou no nível que ele nem pedia mais desculpas. Chegou no Uhum. nível que ele nem se arrependia mais. Que a única coisa que ele fazia era fazer eu acreditar que eu era maluca. Ah, a louca é você. Nossa, putz. Tanta gente assim. Nossa, deve ter tanta gente assistindo falando, cara, fulano é assim, Beltrano é assim. E eu quero dizer que se alguém estiver me assistindo aqui, que está passando por essa situação, que você não é louca, gata. Você não é É, maluca. Não, legal, já fala isso, você não é Dani. maluca. Você tá certa. A partir do momento que a gente sente É, a dentro gente da gente sabe. essa vozinha. A gente tem uma vozinha dentro de nós que diz que aquilo não é certo, que você aceitar aquilo, não é bom Uhum. pra você. Escuta essa vozinha que tem dentro de você. Não importa se sua família diz que você tem que ficar com ele por causa dos filhos. Não importa se você acredita que um dia ele vai mudar, que ele fale que um dia vai mudar. As pessoas, muitas mudam, mas dificilmente muda. Um Uhum. homem assim dificilmente muda. Um homem manipulador, ele não é muito difícil você ver uma evolução, Sim. não é mesmo? E esse que foi a questão assim que eu lidei, né, de pensar, poxa, eu ia dormir assim pensando, eu vou ter que aguentar isso, porque eu aguentei traições, eu aguentei muita coisa, Uhum. muitas mentiras, manipulações. Eu fui traída grávida, sabe? Eu descobri as traições grávida. Tinha saído da minha cidade para ir para a cidade dele, longe da minha família, de qualquer rede de apoio que eu tinha. Uhum. E eu descobri a traição grávida. E depois que você descobre uma traição, tudo muda dentro de você. Sim. Porque eu sempre fui aquela mulher que dizia assim: ah, eu não vou perdoar a traição jamais. Jamais vou perdoar a traição. Não que mulher que perdoa por traição. Eu pensava isso, gente. Ah, falta de vergonha na cara. Mas não é assim. É só você estar passando por essa situação que você É sente, que sabe, de eles fazem verdade. tanto, eles trabalham o teu psicológico, cara. É narcisista isso também, né? Isso. Eles fazem você acreditar que você é a louca, que você depende dele financeiramente, que você tem que ser submissa, que você tem que aguentar isso, tem que aguentar o mau humor, tudo de ruim dele. Aí fala que vai mudar, e aí nunca acha que você vai ter coragem de sair. Aí um dia você tem, um dia você Exatamente. fala, tô com Ele Deus. achava que eu não ia É, e conseguir. acho que isso que é legal, o dia que você descobriu essa sua coragem de falar, tchau, amigo. Não Olha, preciso mais de você, não. eu descobri uma força dentro de mim que eu achava que eu não tinha. E tem essa força dentro da gente. Essa força existe dentro de nós. Só ela tá ali apagadinha, Sim, porque bater conforme a famoso. manipulação, conforme tudo aquela manipulação que eles fazem com a gente, isso vai abaixando as traições, a nossa autoestima vai indo cada vez mais pra baixo, cada vez mais pra baixo. Só que a nossa força ainda tá ali. E ela vem principalmente, ó, Lindas. deles. É, total, Os eles são meus tudo. filhos foram o motivo de eu continuar a viver. Eles foram o motivo de eu conseguir me resgatar e sair de É, lá. não é nem o continuar, eles são sua força, são tudo pra você, né? Assim.
Um dia, minha filha, ela virou pra mim e disse: Mamãe, eu não gosto que o papai te bate. Um dia, ela disse pra mim: Mamãe, eu não gosto quando o papai te bate. Mamãe, eu não gosto quando o papai briga com você. Eu fico com medo de mim, porque aquilo que eu achava que estava fazendo pelo bem deles, aquilo que eu achava que estava fazendo por eles, estava também traumatizando eles. Claro, nossa. Que a gente E demora, né, pra ver também. eu tive que buscar terapia para minha filha. Hoje ela faz terapia. Na verdade, nós paramos por um tempo, mas ela vai dar continuidade agora por causa disso. E a terapeuta me disse: olha, isso não é saudável para ela. Isso não é bom para sua filha. Claro que não. E foi muito difícil Criança que tá num enxergar. ambiente bom, eles nem sabem o que é marido e mulher. Isso foi uma coisa criada na sociedade que nem tá. Eu acho que meus filhos nem vão casar também, se quer saber. Tipo, criança não sabe, não tem que existir um par, tem que existir gente feliz vivendo com eles, cuidando deles. Eu Entendeu? achava que A gente fala muito que tem que ter seria o uma família pra fazer a suficiente. criança feliz. Não. Exatamente. Só que, na verdade, não. O que vai fazer seus filhos felizes é você estar feliz. É Sim. você estar bem. É isso. Porque você não consegue oferecer um lar com amor, um lar com afeto, que é o que você quer para os seus Sim. filhos. Você quer que um dia a sua filha seja feliz, que seu filho seja feliz. Só que o que ele vai aprender? O que meus filhos iriam aprender? Eu pensava isso comigo. O que meus filhos vão aprender vendo isso? Vendo esse desrespeito, vendo agressão física, vendo discussão, vendo briga. O que eles vão aprender com isso? Sim. Lá na frente, se um dia acontecer uma situação dessa com a minha filha, ela vai poder olhar pra trás e vai dizer: não, eu não mereço isso. E um dia isso aconteceu com a minha mãe, eu espero que nunca aconteça. Claro. Mas se um dia acontecer, ela vai ver, ela vai lembrar. Isso aconteceu com a minha mãe, mas ela foi... Desculpa. Imagina, toma água, Dan. Toma água. Aperta. Ela vai lembrar. Sim. E isso não só pela experiência que ela presenciou, e sim pelo que eu vou ensinar a ela, pelo que eu direi a ela. E ela vai lembrar, ela vai dizer: não, a minha mãe passou por isso, mas ela não aceitou. E ela foi capaz e ela conseguiu. Porque eu vou conseguir. Vai, já tá conseguindo. Eu já tô conseguindo. Não, eu vou, já tá. Já tá, sabe por quê, Dani? Deus ajuda muito as mães, meu. Quem tem fé e tem Deus, você pode ter certeza que você vai conseguir tudo. Experiência de quem também tá 7 anos também precisando trabalhar, nunca pude não parar de trabalhar, entendeu? Dinheiro não dá. O dinheiro hoje não tá fácil, mas... E isso foi muito assustador pra mim. Isso principalmente porque eu pensava: como eu vou manter os meus filhos? Como eu farei pra cuidar deles financeiramente? Porque o pai deles tem um emprego bom, sabe? Tem um salário bom. Sim. E eu acreditava que eu não conseguiria. Eu pensava no padrão de vida deles. Sim. Não, isso vai mudar. Né? Vai mudar. Ele te fazia acreditar que você dependia financeiramente dele? Ele dizia isso várias vezes em discussões. Porém, é invisível. É algo invisível. Sim. É por debaixo dos panos. Ele tentava me incentivar a, por exemplo, fazer uma faculdade, a, sabe, trabalhar. Só que toda vez que eu precisava, que eu falava: olha, eu quero fazer tal faculdade, ele falava: mas não vai caber no orçamento. A gente não vai conseguir pagar. E eu priorizava ele, priorizava o trabalho dele, priorizava o curso dele. Falava: não vou ter tempo pra estudar. E trabalhar, eu chegava e falava: não, eu quero trabalhar, eu quero voltar a trabalhar. Ele dizia: não, nosso filho é muito pequeno, porque meu filho tem 1 ano e 5 meses. Ele dizia: não, o Yuki é muito pequeno, então não dá pra você voltar a trabalhar agora, espera mais um pouco. Só que isso, eu não sabia, mas agora eu vejo que, na verdade, ele só tinha medo. Sim. Medo de eu conseguir, sabe, as coisas, de eu não depender dele. E quando um homem quando o homem não sabe, vê que a gente não precisa dele, que a gente não depende dele financeiramente, e muda completamente. Sim. Então a dependência financeira é mais uma... Filha, você pode sentar direitinho? Deixa, imagina. A dependência financeira é o que mais complica uma mulher que tá ali num relacionamento abusivo. E existe muito... Eu recebo muitos comentários nos vídeos de mulheres falando: olha, eu vejo a sua história, eu vejo pelo que você passa, mas eu não consigo sair porque eu tenho medo de passar esses apuros que você passa.
Só que, gente, Ô, eu vou Dan, falar. conta como foi a sua saída. Isso é legal, assim, essa história para dar coragem para outras mulheres, assim, como foi? A minha saída foi quando eu olhei pra mim. Sim. Eu olhei no espelho. Eu lembro que os meus braços aqui estavam roxos. E eu vi os meus braços roxos. Eu vi as minhas pernas roxas. Mas o que que ele fazia? Ele batia e chutava e o quê? Sim. Na última agressão, ele me agrediu, ele me deu Nossa, socos, me gente. deu tapas. E foi assustador porque eu gritei por ajuda. Gritei por ajuda e ninguém me ajudou. Porque a minha Mas família já qual que tava era o motivo das cansada, né, brigas de vocês, assim? É Essa última ciúmes? briga foi porque eu vi ele fazendo algo errado, assim, no Aham. celular. Que eu não concordo, algo que eu não gosto, e ele sabia disso. Uhum. É traição mesmo. Uhum. E aí eu questionei ele, e aí ele disse que eu não tava, e eu tava cansada disso, dele falar que eu não tinha visto, que não era nada daquilo, que eu tava Uhum. vendo coisa, que eu tava maluca, sabe? E aquilo, pra mim, não dava, porque eu vi o que eu vi. E Uhum. eles fazem uma manipulação que você acredita que não, que aquilo Sim. ali, mesmo você tendo visto, você viu, tem provas daquilo. Ele fala que não. Ele diz que não. E aí ele falando, não, que você tá louca, que você tá vendo coisa, não tá fazendo isso. E então, aí eu cheguei, Você nunca pensou em gravar e fazer essas eu coisas, assim? gravei nessa discussão, eu tenho todas as Tá. gravações, inclusive tenho a gravação do policial, tá no meu Uhum. TikTok, um vídeo E tem muitos maridos que do a vídeo mulher do grávida ele policial. destrói o celular, também tem, né? Os Eu caras gravei loucos. escondido, mas ele Ah, tomou meu celular, ele não queria que eu chamasse a polícia na hora, ele, aham. ele me pressionou contra a parede, eu não consegui sair de casa. Isso foi assustador pra mim, isso pra mim foi o meu Uhum. limite. Uhum. Porque eu não consegui. Ele não queria deixar eu sair. Ele me prendeu, sabe? Uhum. Ele me agredia, ele não parava. E aí eu, pela primeira vez, eu temi a minha vida. Pela primeira vez, óbvio que as outras vezes também. Só que essa eu tive medo de morrer. Eu imagino, nossa. Eu pensei, e o que passava na minha cabeça era: É, se eu e morrer é, aqui, os meus filhos. E os meus filhos. gente, que Se loucura que tá ele esse faz. Porque mundo. feminicídio acontece todos os Não, e o que dias. matou as filhas da mulher? Tem noção? Que pegou, tinha medida protetiva e o juiz deixou ele Que loucura. levar e matou. Mas, Então, Oda, você tem dois filhos com ele, né? Até a gente falar, Mayumi e Yu, que lindos nomes, por sinal. Eles obrigada. dois são lindos, gente, Muito obrigada. mesticinhos. Assim, ele foi piorando com o tempo, porque você chegar a Sim. ter dois, porque assim, ele era uma pessoa e foi virando Então, outra então, pessoa, o que mais que acontece? agressiva. Quando eu tive a Mayumi, a gente não tava casado ainda. Sim. Eu engravidei da Mayumi, nós estávamos em um relacionamento informal, né? E aí, eu fui mãe solo, até um Uhum. ano e 9 meses da Mayumi, eu fui mãe solo dela. Até que foi participativo, ele se mostrou um bom pai. E aí eu acreditei, né? E nós começamos a namorar, eu dei uma chance a ele, né? Mesmo Uhum. tendo passado muitas coisas, poucas e boas, do tipo ele pedindo teste de DNA, do tipo ele me humilhava, né? Dizia que eu não ia conseguir oferecer nada à minha filha. E aquilo já me dava um alerta, né? Só Sim. que você presenciando ali, ele sendo um bom pai, eu acreditava que ele tinha mudado. E ele me mostrava Uhum. ser uma boa pessoa, me mostrava que ele tinha mudado, que a paternidade tinha mudado ele. Então, por isso que eu dei uma chance a ele, né? E aí eu descobri a gravidez do meu filho, a gente namorando, e aí nós casamos. E ficamos 2 anos, eu fiquei 2 anos nisso. Uhum. 2 anos em que, do primeiro mês eu descobri traições dele grávida. Primeiro mês de Nossa. morando junto. Em outra cidade, onde eu tinha Gente, o deixado pior tipo de ser tudo. humano, esses caras que traem a mulher grávida. E você sabe que o maior índice de traição é na gravidez, né? Pode parar só um pouquinho que ela quer usar o banheiro? Hã? Ela quer usar o banheiro. Claro! Quarto. Porque eu não queria mais que os meus filhos presenciassem isso. Uhum. Eu não queria mais ver a minha filha olhando pra mim e achando que aconteceu uma tragédia. Uhum. E eu percebi que, na verdade, porque assim, o relacionamento abusivo, ele não tem só suas partes ruins. Ele tem as suas partes boas também. A pessoa não vai ser só Claro. ruim com você, Claro. né? Não, não vai ser só ruim. Então, eu priorizava essas coisas boas. Mas Eu vai priorizava as diminuindo, coisas né? boas. Não vai diminuindo? Vai diminuindo, vai. Começo até faz, depois vai ficando o cara cada vez pior, um cara desse tipo, não é? E aí eu priorizava esses momentos. E eu achava que eu não era capaz de dar o melhor para os meus filhos. Uhum. Só que o melhor para os meus filhos era eu estar presente
e feliz. Sim. E feliz. Que o pai dele dentro de casa não era a melhor opção a eles. Muita gente diz assim, os meus filhos ficam doentes quando eu separo, por isso que eu volto. Não, é uma verdade que é difícil da gente engolir. É muito difícil da gente engolir. Mas os seus filhos, eles estão doentes, se eles ficam doentes, tudo bem. Claro. Uma hora vai passar. Mas o que eles não podem é crescer em um ambiente, porque eles ficam acostumados ali com aquele ambiente. Faz falta. Sim. Infelizmente, mesmo sendo traumático, faz falta. Uma criança que ela participa ali de algum certo tipo de violência, ela acha que aquilo é normal, porque você cresce achando que aquilo é normal. Você presencia e vê que aquilo é normal. Então, não pode isso. Isso não pode. Jamais. Sim. Uma criança ela tem que crescer em um lar com amor, com afeto. E era isso que eu queria oferecer para os meus filhos. Eu queria ser a melhor mãe. Eu queria oferecer o melhor. Quero o melhor para eles. Claro. Só que o melhor não era o pai estar presente ali no nosso ciclo de família, ali no nosso lar. Ele vai ser um pai bom, mas ele vai ser um pai bom com eles em outra casa, em outro lar. Então, assim, a partir do momento que eu olhei pra minha situação e me vi agredida, espancada e gritei ajuda, ninguém me socorreu, e pensar que eu poderia ter, de fato, infelizmente, acontecido uma fatalidade ali, aquilo abriu os meus olhos e me fez enxergar que aquilo não era. Que eu não queria isso pra minha vida. Gente, ela tem 21 anos, gente. 21 uma anos. menina tá passando por uma situação dessa. Eu enxerguei aquilo e vi que eu não queria isso pra mim. Que eu quero ser feliz. Além dos meus filhos serem felizes, eu também quero ser feliz. Sim. Como eu disse, uma mãe feliz tem filhos felizes. Claro. Um lar, Não, um lar de amor. Uma relação abusiva dessa, mas não era digital que ninguém mais tá com ninguém, meu. Tá todo mundo sozinho com o celular. Exatamente. Esses são os relacionamentos de hoje. Quem tá casado tá com o celular e quem tá solteiro também. É verdade. É triste, mas é real. É triste, né? mas é verdade. Por isso corte no TikTok. Tudo a gente transforma em corte pro TikTok, né, Dani? Deixa eu fazer um monte aqui. Não, mas super te apoio. Mas e como foi a parte financeira? O que vocês, na época que ele... Você chegou a falar, ele te ameaçou não te ajudar com pensão? Não, isso nunca. Tá. Assim, eu me vi desesperada, né? Porque eu falei, como que eu vou... Porque, assim, existe um problema até pra você conseguir emprego hoje em dia, assim, sendo mãe solteira. Eu fiz... E já fala que isso é legal falar aqui também tudo, Eu fiz Dani. 10 entrevistas de emprego. Em todas, quando eu disse que tinha filhos, eles perguntaram pra mim como que seria, como que eu... Que áreas que você fez entrevista? Assim? Eu fiz de tudo. Tudo? Tudo. Telemarketing, trabalho de logística, mercado, shopping, tudo. Porque, né, infelizmente, eu não tinha... Eu me vi com 21 anos, sem experiência profissional ali, né, dedicando somente aos filhos, dedicando somente ao marido. E aquilo mesmo, assim... Outro recado para as empresas. Olha aí, gente, discriminando mães. Pode ter certeza que a melhor funcionária que vocês vão ter vai ser mãe. Porque ela vai querer dar o melhor para os filhos. Então, ela vai ter que trabalhar e garantir um emprego. Exatamente. Então, a cabecinha desse povo que acha que mãe vai faltar, que mãe vai dar desculpa, não vai, A gente precisa trabalhar, cara. Exatamente. Então, assim, valorizem as mães. Exatamente. A mãe... Gente, não tem uma mulher mais dedicada que uma mãe? Tem uma mulher mais dedicada? Não, e que vai ralar, porque ela tem que dar força pros... Exatamente. Eu sempre trabalhei muito desde que eu me separei. Porque, cara, eu sabia que se eu não trabalhasse, você não ia ter uma vida tão boa com eles, entendeu? Não ia. Exatamente. Viver o quê? De pensão? Não dá. Não dá, é impossível. E assim, eu sou a favor, acho que todo mundo tem que trabalhar, sabe? Independente, assim. É a nossa geração, eu acho que todo mundo é mais feliz produzindo, de alguma forma, né? E então, justamente falando sobre isso... O que não é justo é a mulher não poder trabalhar porque os filhos só ficam pra ela. Ou seja, o futuro é a guarda alternada. Exatamente, porque assim, é nos exigido, quando a gente vai num juiz ali decidir ali sobre a pensão, é decidido que 30% do salário do pai é o que vai ajudar ali. Sim. E depois é só isso. Sim. Nunca é cobrado a presença. Nunca é cobrado o cuidado de um homem. Sim. Porque a mãe, ela é responsável por 60% dos gastos financeiros com a criança, desde escola, medicação. Gente, 30% de um salário, o que ajuda? Sim. Tem gente que recebe R$300 de pensão. No que isso ajuda hoje em dia com uma criança? 2 crianças?
É a realidade, gente. Por isso que eu disse que a gente precisa de políticas públicas. Uhum. Isso que é o que é mais importante para uma mãe solo hoje em dia é políticas públicas. É uma pensão decente. Uhum. Porque, gente, como é que essa mulher vai trabalhar com... Que nem eu tenho 2 filhos, eu preciso pagar a escola e preciso pagar alguém para ficar com os meus filhos no período em que eu não estarei, que a escola não cobre. No período em que eu teria que acordar cedo, que eu chegarei tarde em casa. E ainda tenho que cuidar dos meus 2 filhos, da casa, com excelência. Enquanto do Pra pai... não ganhar nem um salário mínimo, né? O salário inteiro só vai nisso. Só vai nisso. É pra cuidar dos filhos. Enquanto do pai somente é cobrado. Ah, mas ela deu barriga de aluguel, né? Ainda tem que Não, escutar umas coisas dessas, não, gente. e ainda, não, se eu falar pra você que eu escuto, nossa, um monte de gente fala isso de mim. Um monte de gente da família dele já falaram isso, já disseram que eu era interesseira. Que absurdo. Porque as pessoas acreditam que, assim, você ter filho é... É pra ganhar dinheiro pra você. Sim. Mal ele sabe que a merreca, Gente. que hoje em dia não sustenta um filho... Vai ver o custo de um filho, gente. Gente, vai no mercado ver quanto que custa uma fralda. Tem esses dias, sai direto quanto custa um filho. E as pessoas achando com R$1.000, R$500, R$200. Vai sustentar um filho. Quando não existem pais que dizem que aquele dinheiro ali a mãe usa pra ela, não é mesmo? Pra ela. R$300 de pensão ajuda em muita coisa. Meu Deus do céu, gente. Não dá. A sociedade é absurdamente assim. Por isso que eu vou levantar a guarda alternada até o fim da minha vida. Vou estar velhinha aqui, vou estar falando sobre isso se não tiver mudado. Até mudar. Acabou, gente. Tem que ter guarda alternada. Casou, guarda alternada. Teve filho, guarda alternada. Não existe. A não ser que o cara seja violento, é uma coisa. A mãe não deixar. Até queria entender isso com você, assim. Então... Você falou que ele é um ótimo pai, né? Sim, então... antes de eu deixar, assim, ele com as crianças irem com ele, eu conversei com a psicóloga, conversei com a minha psicóloga, tive uma conversa com a psicóloga, né? A pessoa que está acompanhando ele. E nós vimos que realmente aquilo ajudaria os filhos, né? Ajudaria. E que ele é um excelente pai. Ele é uma ótima pessoa pra eles. Pra eles, ele é um ótimo pai. Ele realmente, nós só não demos certos, né? Não deu certo. Só isso. Tá. Mas eu tô com a antena ligada, qualquer coisa, converso com a minha filha. É muito difícil, porque muitas mães falam, nossa, como que eu vou deixar os meus filhos irem, né? Poxa, eu já vi muita mãe falando vítima de agressão, dizendo que não, sabe, desesperada porque tem que deixar o filho. E isso é muito triste. E muita gente diz, não, porque como que o homem vai ser capaz, né, de cuidar de 2 crianças, sabe? Se ele não tem psicológico. Se ele é uma pessoa agressiva. Mas aí ele vê de quanto em quanto tempo, seus filhos? Ele vê aos finais de semana. Finais de semana. Aos finais de semana. Tá. E aí ele pega o quê? Sexta e fica até domingo? Sábado e traz domingo. Sábado, ai, nossa. 2 dias. Então, é muito fácil você ser um pai de final de semana, né? Muito. É muito fácil você... Tem dinheiro que pague, gente. Não é o dinheiro emocional de uma pessoa estar cuidando 24 horas, cara. E o tempo. A coisa mais emocional preciosa é só a mãe. É só a mãe pra pôr pra dormir, é só a mãe pra acordar, é só a mãe pra... né? A mãe pra todas as atividades de um dia de um filho, né? Eles não têm noção, então, eles acham, eles tratam as mulheres super mal, é um trabalho invisível. Sendo que, cara, eles tinham que tratar a gente igual princesa, rainha, cara, a gente tá criando seus filhos sozinha. Nossa, eu já ouvi tanta coisa. Por que não é grato? Por que não elogia, sabe? Prega uma coisa e faz outra. Exatamente, eu passo por isso. Eu inclusive, já ouvi atrocidades, mas eu tenho que tolerar, né, gente? Tolerar, mas não deixe, gente, não deixe esses homens, não dá pra deixar. Ô, Dan, você sabe que o nosso tempo tá muito acabando. Gente, a Dani, ela é totalmente culpada, porque ela atrasou meia hora, mas eu entendo que é o trânsito de São Paulo, mas eu fico muito chateada porque a sorte que os meninos ficaram bastante, assim, eu super entendo, tá? Não se culpa, mas aquilo tá tão bom que eu queria conversar umas 2 horas. Eu acho que você e a Saori era pra estar conversando umas 2 horas, mas eu queria que agora né, deixar pra você esse espaço, pra você meio que falar, assim, teu sonho agora, teu propósito, o que você tirou isso, como encorajar essas mulheres a relacionamento abusivo, porque acho que vai ser bem o tema do nosso papo, que é um relacionamento abusivo hoje, né? Eu encontrei na internet o meu ponto de apoio e também a forma de apoiar outras mulheres, por isso que eu não desisti, sabe? Por isso que eu tô aqui persistindo no TikTok, no Instagram. E vai brilhar cada vez mais. Eu quero levantar as nossas vozes, até que isso mude. Sim. E eu queria dizer pra você, se você tá aqui me assistindo e tá passando por essa situação de que a culpada não é você. De que você é capaz. Por mais que o mundo inteiro diga que não, você é capaz. Você é capaz de sair disso.
você é capaz de se reconstruir. Porque aqui, eu tô aqui, gente. Não, eu Deus tô vai aqui. ajudando, Eu né, consegui. Dani? E Deus não vai dando é a coisa força. mais importante, sim. Vai dando dinheiro, vai aparecendo Sim. dinheiro, vai aparecendo anjos pelo caminho. Deus Você nunca está sozinho. Deus foi quem, sabe, é o que me fortalece todos os dias, que me dá Sim. força, que me dá paciência, Sim. força pra lutar. E é ele que tá aqui, sabe? Eu tô aqui por Sim. ele, pra levantar a voz, porque eu sei que eu tenho um propósito com essas mulheres. Eu quero, até o fim da minha vida, eu quero dizer o quanto a gente é capaz, Sim. o quanto a gente consegue, o quanto a gente é capaz de se reerguer, de se reconstruir. Difícil, é luta todos os dias, é cansativo, é exaustivo, É a tem a mente uma sobrecarga. falando, não vai, outra vai, né? Tem a Mas- sobrecarga que a gente tem que lidar todos os dias. A gente tem que exigir, sim, dos pais que eles sejam presentes, tem que exigir dos pais que eles façam a parte deles. Em tempo também, tá? Exatamente. Em tempo também. O tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. Então, por isso que eu vim aqui levantar a nossa voz. Foi maravilhosa, gente, eu quero Dani. exigir, gente, por favor. Você vai deixe nos voltar, comentários. porque eu acho que você ainda tem muito o que falar. Eu acho que hoje ficou meio corrido, mas assim, eu acho que você falou muito, mas tem muito mais, assim, eu acho. Gente, comenta aí se vocês querem que eu volte. Comenta que a Dani já volta. Ela vai voltar, ó. Aí ela vai trazer os Parte dois. 2. A parte 2. Muito obrigada, Dani. Isso é só o Muito início de obrigada, Ju, levantar a voz. pelo Meu canal está convite. aberto, não é da boca pra fora. Todo mundo que joga aqui eu chamo pra vir de novo. Se tem uma pauta legal pra mim, eu falo, me traz. Então, assim, eu abri o podcast com prioridade de ajuda das mães solos. Assim. Minha Isso. prioridade, tipo, O que máxima. você faz é muito importante, máxima. Ju. E Deus vai te Máxima. usar, vai te usar. Tá bom? Já tá usando. Já está usando. E ele me falou que todo mundo que viesse aqui iria brilhar, meu. É sério. Vai brilhar E cada você vez mais ainda, vai né? brilhar Porque você é cada uma vez mais. estrela, né, mulher? Não, estrelas são... Nós todos somos. Quem faz o bem é estrela. É muito importante Não que é você quem faz o bem e quem tem um propósito de vida é a estrela aqui. É Não tem verdade. a estrela. Pra mim, as pessoas evoluídas é quem pensa no próximo. Acabou. Muito obrigada por me dar espaço de erguer a nossa Ai, voz, parabéns, que de filha falar, linda, né? meu, linda. Seus filhos também são maravilhosos. Nossa, que lindos. Já estão Má, dá um adolescentes, recado né? final. Você vai falar o quê? O que você vai falar pros seus amigos? Pra assistir a mamãe na TV? Olha ali na câmera. Quer falar alguma coisa? Ah, olhando pra lá? Ali, ó, filha. Ali, naquela ó. câmera aqui, ó, no cantinho. Isso. Quer falar alguma coisa? Você é feliz? Sim? Fala aqui no microfone. A mamãe é a mulher mais linda do mundo. Você é feliz? Sim? Linda. Dá pra ver que ela é feliz e muito amada. Graças a você. Parabéns pela mulher que você é. Maravilhosa, Dani. Obrigada, Você Ju. brilha cada vez mais. Muito obrigada. E aí, vamos pedir pra ela voltar, né, gente? Curte, comenta, compartilha. Com certeza voltarei, gente. Com certeza. Seguem a Dani. Eu vou Tenho muito a dizer ainda. Eu vou colocar no link os seus, mas pode falar suas redes aqui também pra te seguirem no TikTok. Gente, é @maternidade de Dani, tá bom? No TikTok, Daniele Ravalak, tá bom? Eu vou A deixar Estrela no pode estar link. seguindo ela também. Então já Isso, pega- gente. Entra nas postagens e tá lá meu Instagram. Fala, Oi. meu amor. Pode falar. Agora é a hora. Agora é a hora de falar. Tímida. Hã? Tem outro. Ah, linda. A tia Ju vai lá na sua casa ver depois os bonequinhos, tá? Ou da próxima vez que você vier aqui, você traz, combinado? E amanhã a gente vai pra casa da minha tia. Ai, que delícia! Você manda umas fotos pra mim? Fechou. E é isso, gente. Beijo. Tchau. Tchau. Obrigada.